Antônio Hilário Ferreira, conhecido no mundo do crime pelos apelidos Rabicó ou Coroa, representa uma das faces mais perversas e duradouras do narcotráfico brasileiro. Nascido em 15 de junho de 1964, na comunidade da Mineira, na zona norte do Rio de Janeiro, este criminoso construiu um império baseado na violência, no terror e na exploração das comunidades mais vulneráveis do estado fluminense. Aos 61 anos de idade, Rabicó acumula mais de 3 décadas de envolvimento direto com o tráfico de drogas, consolidando-se como uma das figuras centrais do Comando Vermelho, a facção criminosa que há décadas aterroriza o Rio de Janeiro e se espalha pelo território nacional. A trajetória criminosa de Antônio Hilário começou ainda jovem, nas ruas da Zona Norte carioca, onde rapidamente demonstrou aptidão para as atividades ilícitas que marcariam toda a sua existência. Diferente de muitos que ingressam no crime por necessidade ou falta de oportunidades, Rabicó sempre demonstrou uma ambição desmedida pelo poder e pelo controle territorial, características que o levariam a ocupar posições de destaque na hierarquia do Comando Vermelho. Sua ascensão não foi fruto do acaso, mas resultado de uma personalidade calculista e extremamente violenta, capaz de eliminar rivais e subordinados que representassem qualquer ameaça aos seus interesses. No final da década de 1990, Rabicó tomou uma decisão estratégica que definiria os rumos de sua carreira criminosa. Migrou de sua comunidade de origem na Zona Norte para estabelecer sua base no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esta escolha não foi casual, mas resultado de um planejamento minucioso para explorar as vantagens geográficas da região. O Salgueiro oferece condições ideais para as operações do narcotráfico, cercado por mata densa que dificulta ações policiais com acesso direto à BR-101, uma das principais rodovias do país, e saída estratégica para a Baía de Guanabara, facilitando o escoamento de drogas e armas para outras regiões. Ao se estabelecer no Salgueiro, Rabicó não apenas assumiu o controle do tráfico local, mas transformou a região em um verdadeiro feudo criminal. Sua dominação não se limitou ao aspecto comercial da venda de drogas, mas expandiu-se para todos os aspectos da vida comunitária. Implementou um sistema de controle que lembra as práticas milicianas, instalando cancelas e barricadas nos acessos ao complexo, determinando quem pode entrar e sair da área. Esta estratégia de controle territorial demonstra como este criminoso compreendeu que o poder no narcotráfico vai além da simples comercialização de entorpecentes, envolvendo o domínio completo sobre populações inteiras. A ascensão de Rabicó dentro da estrutura do Comando Vermelho foi meteórica e violenta. Sua competência criminosa e capacidade de gerar lucros astronômicos com o tráfico de drogas o levaram a integrar a Cúpula dos 13, o escalão mais alto da facção. Esta posição privilegiada dentro da organização criminosa conferiu-lhe poder de decisão sobre operações em múltiplos territórios e influência sobre centenas de traficantes subordinados. Como membro da cúpula, Rabicó não apenas coordena atividades de tráfico, mas participa das decisões estratégicas da facção, incluindo expansão territorial, alianças com outros grupos criminosos e eliminação de rivais. O poder econômico acumulado por este criminoso através das atividades ilícitas é demonstrado de forma ostensiva em seu estilo de vida. Dentro do Complexo do Salgueiro, Rabicó construiu verdadeiras mansões equipadas com piscinas e todo tipo de luxo, financiadas exclusivamente pelo dinheiro do narcotráfico. Estas residências não são apenas símbolos de poder, mas também fortalezas, onde ele se protege da ação policial, sempre cercado por seguranças pesados, armados com fuzis e outras armas de guerra.
O contraste entre o luxo usufruído pelo traficante e a miséria da população local revela a natureza parasitária de suas atividades criminosas. As investigações policiais revelam a dimensão assombrosa das operações financeiras coordenadas por Rabicó. Sua quadrilha movimentou aproximadamente 3 bilhões em apenas 3 anos, operando esquemas de lavagem de dinheiro que se estendiam por 9 estados brasileiros e o Distrito Federal. Estes números demonstram que suas atividades criminosas transcendem o simples tráfico local, constituindo uma verdadeira empresa do crime organizado com ramificações nacionais. O volume de recursos movimentados indica não apenas a escala de suas operações de tráfico, mas também sua capacidade de corromper instituições e autoridades em múltiplas jurisdições. A primeira grande queda de Rabicó ocorreu em 2008, quando foi capturado na cidade de Mamanguape, na Paraíba. Nesta ocasião, o criminoso vivia disfarçado como empresário do setor de reciclagem, acompanhado de sua família, numa tentativa de construir uma fachada de legalidade para suas atividades. Esta prisão revelou não apenas sua capacidade de fugir e se reinventar, mas também como utilizava negócios aparentemente legítimos para lavar o dinheiro do narcotráfico. A escolha de Pernambuco como refúgio também demonstra sua rede de contatos interestaduais e capacidade de se estabelecer em territórios distantes de sua base original. Durante o processo judicial que se seguiu à prisão de 2008, a Justiça conseguiu comprovar o envolvimento direto de Rabicó em 3 processos criminais distintos relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas coletadas foram tão robustas que resultaram em uma condenação exemplar, mais de 27 anos de prisão. Esta sentença refletiu não apenas a gravidade de seus crimes, mas também o reconhecimento judicial de sua posição de liderança dentro da organização criminosa. A magnitude da pena imposta demonstra como o sistema de justiça compreendeu a periculosidade deste indivíduo para a sociedade. A execução da pena ocorreu no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em regime de segurança máxima. Esta medida excepcional foi necessária devido ao poder de influência e corrupção demonstrado por Rabicó, que poderia facilmente continuar coordenando atividades criminosas, mesmo dentro de presídios convencionais. Os presídios federais foram criados exatamente para neutralizar criminosos de alta periculosidade como ele, que possuem capacidade de corromper agentes penitenciários e manter comunicação com subordinados externos. No entanto, em 2019, uma decisão do Supremo Tribunal Federal beneficiou este perigoso criminoso, permitindo que aguardasse o julgamento de recursos em liberdade. Esta decisão judicial, embora baseada em aspectos técnicos do direito processual penal, teve consequências desastrosas para a segurança pública. Rabicó não apenas descumpriu as condições impostas para sua liberdade provisória, mas imediatamente retomou suas atividades criminosas, transformando-se em foragido da justiça. Sua fuga demonstrou total desrespeito pelas instituições jurídicas e confirmou que criminosos de sua periculosidade não podem ser beneficiados com medidas cautelares. Atualmente, Antônio Hilário Ferreira responde por múltiplos processos criminais, incluindo roubo majorado, associação criminosa e chefia de tráfico de drogas. O processo número 005981 57.2020.8.19, núcleo 4, que tramita na primeira vara criminal de São Gonçalo, representa apenas uma fração de suas atividades criminosas conhecidas pelas autoridades. Apesar de ser oficialmente um foragido da justiça, com mandados de prisão em aberto, este criminoso circula livremente pelo complexo do Salgueiro, protegido por uma verdadeira milícia armada e pela omissão do poder público. A periculosidade de Rabicó
não se manifesta apenas através de sua capacidade organizacional para o tráfico de drogas, mas principalmente por sua disposição extrema para usar a violência como ferramenta de controle e expansão de poder. Sua ambição desmedida dentro da estrutura do Comando Vermelho gerou conflitos internos devastadores que resultaram em dezenas de mortes e fragmentação de grupos criminosos. Em 2019, demonstrando sua crueldade característica, ordenou uma verdadeira caçada contra Thomas Jason Vieira Gomes, conhecido no mundo do crime pelo codinome 2N. Esta operação de extermínio não foi motivada por questões operacionais ou territoriais, mas pela sede de poder absoluto que caracteriza este criminoso. A eliminação de 2N por ordem direta de Rabicó teve consequências que ultrapassaram a simples morte de um rival. Este assassinato causou um racha profundo na organização criminosa, demonstrando como as decisões violentas deste traficante afetam toda a estrutura do Comando Vermelho. O impacto foi tão significativo que levou Schumacher Antonácio do Rosário, conhecido como Gaguinho, a migrar para uma facção rival, o Terceiro Comando Puro, TCP. Esta defecção não foi um evento isolado, mas parte de uma série de conflitos que resultaram em uma escalada de violência entre as facções criminosas, culminando em mais assassinatos e instabilidade no cenário do crime organizado fluminense. A decisão de Gaguinho de abandonar o Comando Vermelho para se juntar ao TCP representa mais do que uma simples mudança de lealdade. Evidencia como a liderança tóxica e autoritária de Rabicó gera instabilidade mesmo dentro de sua própria organização. Criminosos experientes como Gaguinho, que possuíam histórico de lealdade ao CV, preferiram arriscar suas vidas mudando de facção a continuar subordinados a um líder que demonstra total desprezo pela vida humana, inclusive de seus próprios aliados. Esta migração fortaleceu uma facção rival e enfraqueceu o Comando Vermelho, demonstrando como as ações de Rabicó prejudicam até mesmo seus próprios interesses de longo prazo. Outro episódio que ilustra a natureza controversa e problemática da liderança de Rabicó foi sua decisão de promover Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, conhecida pelo apelido Hello Kitty, a uma posição de gerência no tráfico de drogas. Esta promoção causou descontentamento generalizado entre lideranças criminosas locais, incluindo figuras estabelecidas como Neuber e Telminho. O que torna esta situação ainda mais reveladora é que até mesmo Marcinho VP, uma das principais lideranças da cúpula do Comando Vermelho, manifestou desaprovação pela decisão, quando até mesmo os pares de Rabicó, na hierarquia superior, questionam suas escolhas. Fica evidente que suas decisões são motivadas mais por caprichos pessoais do que por considerações estratégicas. Estes atritos com a chamada velha guarda da facção em São Gonçalo revelam uma característica fundamental da personalidade criminosa de Rabicó: sua incapacidade de construir consensos e sua tendência a impor decisões unilateralmente. Lideranças criminosas experientes que construíram suas reputações ao longo de décadas no tráfico encontram-se constantemente em conflito com suas determinações arbitrárias. Esta dinâmica conflituosa não apenas gera instabilidade operacional, mas também cria ressentimentos que podem resultar em traições e defecções futuras, enfraquecendo a própria base de poder que ele tanto se esforça para manter. A ostentação e o desprezo pelas autoridades demonstrados por Rabicó ficaram evidentes durante as celebrações de seu aniversário em junho de 2025, quando completou 61 anos. Este criminoso foragido da justiça organizou uma festa grandiosa no Complexo do Salgueiro, incluindo balões, luzes de LED, música alta e foguetórios. A celebração foi amplamente documentada nas redes sociais por seus subordinados, que o chamavam de paizão,
demonstrando não apenas desrespeito às autoridades, mas também como utiliza as plataformas digitais para fortalecer sua imagem de poder entre os criminosos locais. A festa movimentou todo o reduto do CV na região, evidenciando seu controle territorial absoluto e a incapacidade das autoridades de coibi-lo. O fato de um criminoso foragido poder organizar celebrações públicas em plena luz do dia, com ampla divulgação nas redes sociais, revela a dimensão do desafio que ele representa para o Estado de Direito. Esta demonstração pública de poder não é apenas uma celebração pessoal, mas um ato de propaganda criminosa destinado a intimidar rivais, impressionar subordinados e humilhar as autoridades. A participação entusiástica de dezenas de criminosos na celebração demonstra sua capacidade de mobilização e o clima de impunidade que permeia suas operações. Em julho de 2025, Rabicó demonstrou novamente seu poder de controle sobre atividades criminosas na região ao ordenar a suspensão indeterminada de assaltos na BR-101 após o assassinato de um pastor. Esta decisão, embora possa superficialmente parecer um gesto de moderação, na verdade, evidencia como este criminoso controla todos os aspectos da criminalidade local. Sua capacidade de determinar quando e onde crimes podem ser cometidos revela um nível de organização e disciplina criminosa que transcende o simples tráfico de drogas, constituindo uma verdadeira administração paralela do território. A rede de conexões criminosas de Rabicó se estende muito além do complexo do Salgueiro, incluindo figuras perigosas como GB, que foi preso em agosto de 2024 em Búzios, sob suspeita de participar de arrastões na BR-101 junto com ele. Esta parceria criminosa demonstra como Rabicó coordena operações em múltiplas localidades, expandindo sua influência além de seu território base. Suas conexões incluem também Doca, da Tropa do Urso na Penha, e Edgar Alves de Andrade, evidenciando uma rede criminosa complexa que interliga diferentes comunidades e grupos do crime organizado carioca. Recentemente, a exposição pública de Rabicó alcançou novos patamares quando fotos dele ao lado do rapper Oruan, filho de Marcinho VP, vazaram na internet. Este episódio teve consequências imediatas, levando a uma operação policial na residência do cantor em julho de 2025. As investigações revelaram que a casa de Oruan servia como ponto de encontro para criminosos foragidos, incluindo Rabicó, configurando apoio logístico para atividades criminosas. O rapper virou réu por 7 crimes, relacionados à apologia ao crime e associação com foragidos, demonstrando como a influência corruptora deste traficante se estende até mesmo ao meio artístico. As imagens de Rabicó com Oruan não representam apenas um encontro casual, mas evidenciam como este criminoso utiliza sua influência e recursos financeiros para se infiltrar em diferentes setores da sociedade. A utilização da residência de um artista conhecido como ponto de encontro criminoso demonstra o grau de sofisticação de suas operações e sua capacidade de corromper pessoas que, em princípio, não teriam ligação direta com o tráfico de drogas. Esta estratégia de infiltração social amplia sua rede de proteção e dificulta ações policiais. Discussões em redes sociais frequentemente destacam o Complexo do Salgueiro como uma das comunidades controladas pelo Comando Vermelho, com maior hierarquia e disciplina, comparável apenas a territórios como Parque União e Jacaré. Esta reputação não é acidental, mas resultado direto da administração autoritária implementada por Rabicó. Sua capacidade de manter ordem interna, através do terror e da violência exemplar, transforma seu território em um modelo para outros criminosos, infelizmente servindo de inspiração para a expansão de métodos similares em outras comunidades.
É importante distinguir Antônio Hilário Ferreira de outro criminoso que utilizava o mesmo apelido, César de Lima Serra, conhecido como Rabicó do Chapadão, que esteve envolvido em sequestros e assassinatos na comunidade do Chapadão em 2016. Este segundo Rabicó foi considerado foragido na época, mas relatos posteriores indicam sua morte, discutida em podcasts e vídeos especializados em criminalidade em maio de 2025. No entanto, quando autoridades e mídia se referem ao traficante Rabicó no contexto atual, inevitavelmente estão tratando de Antônio Hilário Ferreira, devido à sua proeminência duradoura e influência no Comando Vermelho. A longevidade criminosa de Antônio Hilário Ferreira representa um dos maiores fracassos do sistema de segurança pública brasileiro. Há mais de 3 décadas, este indivíduo semeia terror, corrompe instituições, mata rivais e subordinados, movimenta bilhões de reais em atividades ilícitas e desafia abertamente as autoridades constituídas. Sua capacidade de operar livremente, mesmo sendo foragido da justiça com múltiplos mandados de prisão em aberto, evidencia falhas sistêmicas que transcendem questões operacionais pontuais. O caso de Rabicó demonstra como criminosos extremamente perigosos conseguem construir impérios baseados na violência e na corrupção, estabelecendo verdadeiros estados paralelos em territórios brasileiros. Sua história pessoal é um catálogo de todos os males do crime organizado: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, assassinatos, corrupção, controle territorial, intimidação de comunidades inteiras e desafio permanente às instituições democráticas. Cada dia que permanece em liberdade representa não apenas uma afronta à justiça, mas um perigo concreto para milhares de pessoas que vivem sob sua dominação criminosa. Para aqueles que possuem informações sobre o paradeiro deste perigoso criminoso, as autoridades disponibilizam canais seguros de denúncia. Disque Denúncia no telefone 21 2253 1177, WhatsApp, Telegram 21 988 49 6099, Facebook ou através do aplicativo Disque Denúncia RJ. A colaboração da sociedade é fundamental para que este criminoso seja finalmente capturado e pague por seus crimes, encerrando um ciclo de violência e terror que já se prolonga por tempo excessivo. O caso de Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, representa muito mais do que a trajetória individual de um criminoso. Constitui um espelho das deficiências estruturais do sistema de segurança pública brasileiro e da necessidade urgente de reformas profundas na forma como o Estado combate o crime organizado. Sua capacidade de operar livremente por mais de 3 décadas, construir um império criminoso bilionário e desafiar abertamente as instituições democráticas evidencia falhas que demandam soluções imediatas e coordenadas entre diferentes esferas do poder público. A análise detalhada da carreira criminosa de Rabicó revela padrões que se repetem em casos similares por todo o território nacional. A ascensão gradual dentro de organizações criminosas, o controle territorial absoluto através da violência, a corrupção de agentes públicos, a lavagem de dinheiro em escala industrial e, principalmente, a sensação de impunidade que permite que criminosos desta envergadura operem como se estivessem acima da lei. Cada uma dessas características aponta para deficiências específicas que precisam ser endereçadas através de políticas públicas integradas e eficazes. O primeiro aspecto fundamental que o caso Rabicó evidencia é a necessidade de reforma completa do sistema prisional brasileiro. Sua capacidade de continuar comandando operações criminosas, mesmo quando estava preso em regime de segurança máxima, demonstra que nem mesmo os presídios federais estão adequadamente preparados para neutralizar criminosos de alta periculosidade.
A solução passa necessariamente pela implementação de protocolos ainda mais rígidos de isolamento, monitoramento constante de comunicações, revista sistemática de agentes penitenciários e familiares, além da criação de mecanismos tecnológicos que impossibilitem qualquer forma de comunicação externa não autorizada. A questão das decisões judiciais que beneficiam criminosos perigosos precisa ser revista com urgência. O caso de Rabicó, que foi solto em 2019 por uma decisão do Supremo Tribunal Federal para aguardar recurso em liberdade, demonstra como interpretações excessivamente garantistas da legislação podem colocar em risco a segurança de milhões de pessoas. É fundamental estabelecer critérios mais rígidos para a concessão de benefícios a criminosos de alta periculosidade, considerando não apenas aspectos processuais, mas também o risco concreto que representam para a sociedade. Lideranças do crime organizado, como Rabicó, não podem ser tratadas como criminosos comuns, demandando legislação específica que reconheça sua capacidade diferenciada de causar danos sociais. A investigação e combate aos esquemas de lavagem de dinheiro coordenados por organizações, como a de Rabicó, exigem investimento massivo em inteligência financeira e cooperação internacional. Os 3 bilhões movimentados por sua quadrilha em apenas 3 anos demonstram a sofisticação das operações financeiras do crime organizado moderno. As autoridades precisam de ferramentas mais eficazes para rastrear fluxos financeiros suspeitos, identificar empresas de fachada, monitorar transações em criptomoedas e estabelecer cooperação ágil com outros países para bloquear ativos criminosos. O fortalecimento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e a criação de varas especializadas em crimes financeiros são medidas essenciais neste contexto. O controle territorial exercido por Rabicó no Complexo do Salgueiro evidencia a necessidade de políticas específicas para recuperar territórios dominados pelo crime organizado. Não basta prender lideranças criminosas. É preciso estabelecer presença permanente do Estado, oferecendo serviços públicos de qualidade, oportunidades de emprego e renda, educação e saúde. A experiência internacional demonstra que a recuperação sustentável de territórios controlados pelo crime organizado só é possível através de investimentos de longo prazo em desenvolvimento social e econômico, combinados com policiamento comunitário eficaz. A utilização das redes sociais para a propaganda criminosa, como ficou evidente nas celebrações do aniversário de Rabicó, demanda resposta coordenada entre autoridades policiais e empresas de tecnologia. Plataformas digitais não podem servir como veículos de promoção de criminosos e suas atividades ilícitas. É necessário criar mecanismos ágeis para identificar e remover conteúdo que faça apologia ao crime, além de utilizar estas mesmas plataformas para campanhas educativas que desmistifiquem a figura dos traficantes e demonstrem as consequências reais do envolvimento com o crime organizado. O problema da corrupção, fundamental para o sucesso das operações de Rabicó, exige medidas drásticas de combate e prevenção. Sua capacidade de operar livremente, mesmo sendo foragido, indica necessariamente o envolvimento de agentes públicos corruptos que facilitam suas atividades. O fortalecimento dos órgãos de controle interno, a implementação de sistemas de monitoramento de patrimônio de agentes públicos, a criação de canais seguros de denúncia e o endurecimento das penas para crimes de corrupção são medidas indispensáveis para quebrar esta rede de proteção que beneficia criminosos como ele. A questão da infiltração do crime organizado no meio artístico e empresarial, exemplificada pelo caso envolvendo o rapper Oruan, demanda a atenção especial das autoridades.
Criminosos como Rabicó utilizam sua influência econômica para se infiltrar em setores legítimos da economia e da cultura, criando redes de proteção e legitimação social. É fundamental estabelecer mecanismos de monitoramento que identifiquem rapidamente estas conexões suspeitas, além de campanhas de conscientização direcionadas a profissionais destes setores sobre os riscos de associação com elementos criminosos. A cooperação entre diferentes forças de segurança precisa ser aprimorada drasticamente. O fato de Rabicó operar em múltiplos estados, coordenando atividades que transcendem fronteiras municipais e estaduais, demanda resposta integrada que supere as limitações territoriais das diferentes corporações policiais. A criação de forças-tarefa permanentes, o compartilhamento sistemático de inteligência e a padronização de protocolos operacionais são medidas essenciais para combater eficazmente organizações criminosas de abrangência nacional como o Comando Vermelho. O investimento em tecnologia para combate ao crime organizado não pode mais ser postergado. Criminosos como Rabicó utilizam equipamentos de comunicação sofisticados, sistemas de vigilância avançados e até mesmo drones para proteger seus territórios e coordenar operações. As forças de segurança precisam ter acesso a tecnologias pelo menos equivalentes para conseguir enfrentar esta ameaça em condições de igualdade. Sistemas de reconhecimento facial, monitoramento de comunicações, análise de Big Data e inteligência artificial são ferramentas indispensáveis no combate moderno ao crime organizado. A educação e prevenção nas comunidades vulneráveis representam investimentos de longo prazo fundamentais para reduzir o recrutamento de novos criminosos por organizações como a comandada por Rabicó. Programas educacionais que demonstrem as consequências reais do envolvimento com o tráfico, iniciativas de qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo local e fortalecimento de organizações comunitárias legítimas são estratégias essenciais para oferecer alternativas viáveis ao crime organizado. É fundamental que a sociedade brasileira compreenda que casos, como o de Rabicó, não são problemas isolados ou responsabilidade exclusiva das autoridades policiais. O combate eficaz ao crime organizado demanda participação ativa de todos os setores da sociedade. Empresários que se recusem a compactuar com esquemas de lavagem de dinheiro, profissionais liberais que denunciem tentativas de cooptação, educadores que trabalhem na prevenção junto aos jovens, comunicadores que não romantizem a figura dos criminosos e cidadãos que colaborem com as autoridades através de denúncias responsáveis. A impunidade que marca a trajetória de Antônio Hilário Ferreira não é resultado de fatalidade ou incompetência isolada, mas consequência de escolhas políticas e sociais que precisam ser revistas urgentemente. Cada dia que este criminoso permanece em liberdade representa não apenas uma falha específica do sistema de justiça, mas um exemplo concreto de como a negligência com a segurança pública cobra seu preço em vidas perdidas, comunidades aterrorizadas e instituições desmoralizadas. A responsabilidade pela situação atual não pode ser atribuída exclusivamente aos governos, embora estes tenham papel fundamental na implementação das soluções necessárias. A sociedade brasileira precisa reconhecer que sua tolerância histórica com pequenas corrupções, sua tendência a romantizar figuras criminosas e sua resistência a investimentos públicos em segurança contribuíram para criar o ambiente que permite o florescimento de organizações como a comandada por Rabicó. O momento atual exige mudanças de paradigma que transcendem ajustes pontuais ou operações policiais episódicas.
É necessário um projeto nacional de longo prazo para o combate ao crime organizado, envolvendo investimentos massivos em segurança pública, reforma do sistema de justiça, fortalecimento das instituições democráticas e promoção do desenvolvimento social nas áreas mais vulneráveis. Criminosos como Rabicó só conseguem prosperar em ambientes de fragilidade institucional e desigualdade social extrema. A captura e julgamento definitivo de Antônio Hilário Ferreira deve ser prioridade absoluta das autoridades brasileiras, não apenas pela justiça devida às suas vítimas, mas principalmente pelo exemplo que precisa ser dado à sociedade de que ninguém, por mais poderoso que seja dentro do crime organizado, está acima da lei. Sua prisão representaria um marco simbólico importante na luta contra a impunidade e serviria como desestímulo para outros criminosos que seguem seu exemplo. Agradecemos pela atenção dispensada à leitura deste dossiê completo sobre um dos criminosos mais perigosos em atividade no Brasil. A informação é a primeira arma no combate ao crime organizado, e a conscientização da sociedade sobre a real dimensão destes problemas é fundamental para pressionar autoridades e implementar as mudanças necessárias. Se este conteúdo foi útil para sua compreensão sobre a realidade do crime organizado brasileiro, pedimos que comentem com suas impressões, curtam para aumentar o alcance da informação e compartilhem com outros cidadãos interessados em conhecer a verdade sobre estes temas fundamentais para nossa segurança coletiva. A luta contra criminosos como Rabicó é responsabilidade de todos nós e começa com informação de qualidade e engajamento cidadão consciente.